Ecologia em Ação hoje, um programa alternativo, jogando conversa fora hoje com Juliano Carvalho Bueno. Professor Juliano, seja bem-vindo no nosso programa. Vamos hoje conversar um pouco sobre Joinville, sobre Rio Matias, sobre a história de Joinville. Que bom, é isso aí, é muito sobre importante. a urbanização dos mangues. Seja bem-vindo. Tá. Está com a palavra. Eu estou muito feliz de estar aqui, seu Gert. Eu acho que esse programa aqui contribui muito para a história de Joinville, para as coisas que acontecem em Joinville. Então, o jornalismo alternativo é necessário na cidade para que as pessoas pensem em Joinville. Então, eu fico assim muito honrado de estar aqui nesse programa. O que você acha das obras do Rio Matias? Seu Gert, eu acho que aquilo ali é uma pena, né? Isso ali é uma ferida. Isso ali é uma ferida no centro de Joinville. Nunca Joinville foi tão maltratada, gente. Que pena que a nossa cidade está assim. Eu acredito que os comerciantes ali, eles não esperavam aquilo. E como um colega meu, o Milton Wendel, né? Ele é um ecologista, ele coloca que as enchentes em Joinville, apesar de tudo, as pessoas sabiam lidar com a enchente em Joinville. Então, o que acontecia? Subia a água, baixava e as pessoas levavam a vida. Agora, não. Eles fizeram aquela abertura ali na Jerônimo Coelho, por exemplo, na via gastronômica. Que tristeza aquilo ali. O comércio parado, as pessoas perdendo dinheiro. O coronavírus antecipado, né? O coronavírus antecipado. Em Joinville, eu acho que a China veio aqui, os espiões chineses vieram aqui e copiaram o que estava acontecendo em Joinville. Aí levaram. Pô, Joinville é uma cidade que está sendo destruída. Destruída. E aí nós vamos levar isso para a China e depois espalhar para o mundo. Mas nós temos uma eleição esse ano, né? Quem sabe a gente vai ter uma oportunidade de termos bons candidatos, né? Porque isso depende dos partidos, né? Depende dos partidos. Os partidos já vão mapeando os caras que são bons na conversa, bons na mentira, e aí vão continuar enganando o povo de Joinville. Mas eu acho que a gente vai ter boas opções. Tomara que né? o povo também consiga fazer essa leitura, né? E os próprios partidos novos estão com uma boa proposta. A velha guarda, a velha hierarquia crônica da politicagem vai acabar sendo afastada pelo eleitor. Tomara. Eu vejo assim que Joinville perdeu muito com a ausência de um jornal diário. Eu li o que o senhor escrevia no Jornal Notícia, muitas pessoas, por exemplo, o Jorge Castan, aquilo ali ensinava muito sobre Joinville, o que a gente pensava de bom e de ruim na cidade. E aí o que acontece? Hoje não tem mais a leitura de um jornal de manhã cedo. A gente está muito assim, eu vejo que as pessoas não estão mais lendo. Exatamente. As pessoas estão dependendo muito dessa câmera aqui, né? E as pessoas estão sem conteúdo. E aí as pessoas não criticam, as pessoas não conseguem ver o que está acontecendo de real, de mal na sua cidade, no seu feudo. Entende? Você sabe que eu sempre fiz a crítica sobre a questão ambiental. Na notícia, no Jornal do Estado, no Jornal de Santa Catarina. E sempre fui assim solicitado graciosamente como voluntário apresentando essas informações. E aí me convidaram também para o Jornal da Cidade. E eu, como nos primeiros números, eu comecei com uma coluna ambiental. E o Udo acabou me tirando da minha coluna ambiental e me proibiu de expressar a minha voz e dos meus seguidores. Uma pena, né? É uma pena. É uma pena, porque ele, como um empresário bem-sucedido em Joinville, uma pessoa muito respeitada na cidade, ele deveria lidar com as críticas, né? Exatamente, E o senhor, como tem uma boa vivência em relação à ecologia em Joinville, o senhor foi o criador da Prema? Sim. O senhor foi o fundador da Prema. Então a Prema, ela sempre foi muito atuante em Joinville. Foi. Eu era piazinho, eu lembro disso. Então o que acontece? Eu acho que a Prema foi o embrião para a criação depois da própria Fundema.
Exatamente. Não, a própria Fátima. A Fátima A é de Fátima em nível 75, né? Aham. E a Prêmia é de 77. Como nós éramos muito atuantes, o pessoal achava que nós éramos do Estado. Olha só que interessante. E depois nós fomos incrementando a Fátima, porque ela tinha o papel oficial de fazer a regulamentação, o licenciamento e a fiscalização dos temas ambientais, né? Mas sempre ajudamos a Fátima nisso aí. Sim. Hoje se chama IMA, né? É. Mas, Juliano, a questão, sempre nós levantamos aqui no programa, essa questão da urbanização dos mangues. Então, você como é um historiador, e eu também até fui, através do meu livro Mangues da Babitonga, eu fiz um histórico do desenvolvimento da urbanização, da destruição dos manguezais, a partir de 1979, aliás, de 1977 a 92. Então, vou te mandar o e-book dos mangues para você. Não, eu vou ver bem direitinho, assim, eu gosto disso. E aí eu acho que você vai poder dividir essas informações com teus alunos. Sim, é muito interessante. Eu tento sempre passar, informar eles do que acontece no mundo e no Brasil, mas eu acho fundamental eles conhecerem a nossa cidade. É a história dos mangues, inclusive. A história dos mangues ali, por exemplo, o que foi feito com os mangues em Joinville, o senhor conhece muito bem ali, né? Então, é uma coisa que desequilibra o ecossistema da nossa cidade. Exatamente. É. O mangue é fundamental para organizar. As próprias enchentes do mar, Sim. ele faz um retentor, né? É. E tem aquele caso ali no Comasa, do Boa Vista, acho que a Vila Paraná foi bem atingido, né? A região do Espinheiro ali, né? Foi. O próprio Jardim Iririú, o bairro Fátima em Joinville. Joinville, assim, praticamente cresceu detonando, né? Destruindo os mangues. Mas é a questão do lote popular, né? As pessoas vinham do Paraná, vinham do sul de Santa Catarina para cá. Principalmente do Norte Paraná. Né? Aí não tinham para onde morar, foram morar próximo às grandes empresas, né? Mas, Juliano, você como professor, como é que se vê a escola básica, do ensino básico hoje? Eu vejo o seguinte, assim, que a escola não cobra, a escola não exige do aluno mais como deveria exigir. Sim. Hoje o que existe, a escola foi transformada numa questão burocrática. Sim. É uma questão protocolar. Sim. É assim, é um criador de certificados que não tem compromisso nenhum com o conhecimento. Sim. Então, eu lembro de um caso que aconteceu comigo, de uma menina que ela tirou 0 em matemática e precisava tirar 5 em português. A menina foi reprovada no conselho de classe. A menina foi reprovada. Só que daí os pais recorreram aos meus superiores e exigiram que eu passasse a menina. Eu fui contra, me tiraram da direção da escola, né? E a menina foi aprovada. Então, isso não é um caso que só acontece com ela. Isso acontece, entende? A corrupção que a gente fala que acontece em Brasília, acontece em Florianópolis, também, né? É muito coitadismo no Brasil. A gente não acredita mais na nossa capacidade. O brasileiro está com um senso de mediocridade. Acomodado. Está muito acomodado, o brasileiro. A gente tem que tirar o brasileiro dessa acomodação. Eles confundiram no Brasil socialismo com assistencialismo. O socialismo no Brasil, para mim, é assistencialismo. E aí as pessoas ficaram dependentes demais do Estado. Então, quem é essa gente toda que está sendo educada hoje nessa escola tão diferente, né? Como é que vai gerenciar uma nação, uma Câmara de Vereadores, uma prefeitura, um deputado, um senador? Como é que vai ficar essa situação? Seu Goethe, eu vejo o seguinte, assim, no Brasil, uma desvalorização das pessoas como o senhor. As pessoas não estão valorizando as pessoas da terceira idade. As pessoas que têm conhecimento. As pessoas só valorizam o quê? O jovem, a juventude. E a juventude não tem experiência. Quem vai passar experiência para a juventude é só a pessoa amadurecida. Eu posso achar bonitinho uma criança engraçadinha com 5, 7, 10 anos, mas quem vai me passar o conhecimento, a experiência de vida, é o adulto, é o idoso. Exatamente. Então isso no Oriente ainda continua. Você veja só que os professores universitários hoje, eles passam a lecionar após da formatura. Não tem experiência nenhuma, vão ser professor.
uma preocupação que eu tenho muito assim com o ensino à distância, a graduação à distância. Perigoso. Então a gente tem que, eu acredito que tenha que também valorizar o ensino presencial, baixar as mensalidades das instituições particulares, né? E valorizar o ensino presencial, porque o ensino presencial é fundamental para o desenvolvimento de uma sociedade. Você veja, eu tenho ofertado cursos práticos de PRADE, Programa de Recuperação de Áreas Degradadas, mas é curso presencial. Eu mostro como é que se faz a recuperação das áreas degradadas. Ninguém se interessa. Nem de graça. É complicado, não querem saber. É um desprezo total ao Todo conhecimento. mundo quer ser funcionário público. O brasileiro despreza o conhecimento. Despreza. O brasileiro não quer. O brasileiro quer tudo de graça, tudo fácil. Ele não quer dificuldade. E nós perdemos muito isso aqui. Eu também tenho, assim, na minha residência, uma unidade ecológica de diversos serviços prestados na convivência entre a natureza e o consumidor, e o habitante, né? Então, eu tenho a compostagem de matéria orgânica, eu tenho a produção de churume orgânico, como irrigação e adubação, eu tenho criação de tilápia, para usar a água usada delas na irrigação das plantas, eu tenho o canteiro da terceira idade, que são canteiros com 1 metro de altura, onde eu não preciso me abaixar. O problema do joelho é sempre complicado para os idosos. Eu ofereço gratuitamente aulas na minha unidade didática. Ninguém se matricula achando que eu vou cobrar, talvez, quando na realidade é facilitar a vida. Agora que as pessoas têm que ficar presas em casa, não tem ninguém plantando alface. Poderiam ter aprendido a plantar alface. Você não acha que deveria ter sido assim? Sim, esse incentivo, essas hortas atrás de casa. Mas o que eu vejo assim, não é só com o senhor. As pessoas inteligentes de Joinville, elas são desprezadas. As pessoas que pensam a cidade... São discriminadas. São. Então, em Joinville tem muita gente inteligente que pensa a cidade e quer o bem da cidade. É verdade. Mas essas pessoas estão escanteadas. Infelizmente, né? Esperamos que a partir de 2021 as coisas mudem, entende? E que a prata da casa, esse pessoal que pensa Joinville, realmente participe. Ô, Juliano, nós estamos terminando esse primeiro bloco aí com vocês, telespectadores, mas vamos continuar com esse papo aí gostoso com o professor Juliano, que tem muito a ensinar para nós, pela experiência que ele tem como mestre dos nossos filhos, dos nossos netos e dos nossos jovens. Aguarde aí! Retornando esse programa com Juliano Carvalho Bueno, sobre temas joinvilenses, sobre temas educacionais, história, nós perguntaríamos ao nosso professor como é que fica a reorganização dos povos do planeta, do estado de Joinville, depois dessa pandemia, se ela realmente vai acabar. Seu Gert, eu vejo o seguinte, que eu tenho muito medo do controle da sociedade pelo Estado. Exatamente, vai acontecer isso. Isso já. Mas o que eu percebo no Brasil, principalmente, não é o controle da sociedade pelo Estado. É o controle da sociedade pela mídia. É que está fazendo. Então, aquilo que o George Orwell escreveu no 1984, que ele fazia uma crítica ao nazismo, ao Estado comunista, isso foi transferido para a mídia. Foi. Então o Estado, ele não tem mais a refém. força. O Estado no Brasil, ele é refém da mídia. É refém. A gente não pode comparar o Brasil com a China, com um país islâmico, por exemplo, como a Coreia do Norte. Aqui não. Aqui o controle é da mídia tradicional. Só que daí bate pesado, chega a ser nojento. Exatamente. Tem um jornal de uma emissora aí que dá vontade de já encomendar um caixão e esperar a morte ali. E fazem 90 dias que eu não vejo aquelas emissoras
ponta de lança contra esfaqueando o Bolsonaro o dia inteiro. Sim, e daí eu digo uma coisa para o senhor, o que ainda acontece, porque eu digo assim, ó, o que está resistindo a esse ataque midiático é as redes sociais. São as redes sociais. Ah, sim, sem dúvida. Se não fosse pelas redes sociais, eu acredito que o presidente do Brasil já teria saído. Entende? Então, o que acontece? A imprensa tradicional, muitos jornalistas, eles não aceitam que a rede social, ela está influenciando hoje a sociedade brasileira. Então, a mídia... Já estão o que acontece? Obstáculos. Então, por exemplo, aqui, eu estou falando aqui com o senhor, está sendo filmado aqui e tal. O que acontece? Não precisa ninguém falar o que eu estou falando, interpretar para outra pessoa. O meu argumento é o que eles vão ficar sabendo. O seu argumento é o que eles vão ficar sabendo lá em casa, nas suas casas. Agora, o que acontece? Antes, o que acontecia? A pessoa, digamos, ia entrevistar o prefeito, o governador ou o presidente, e aí o repórter interpretava, ele selecionava a informação. Agora não tem mais isso. Não. Então, o que acontece? Digamos, a emissora, a Rede Globo, a Rede Globo ou a Bandeirantes, ela fala alguma coisa contra determinado político. Aí o político pega o celular dele, faz uma live e diz, gente, é isso aqui que eu penso sobre o Brasil, sobre determinado projeto e tal, tá aqui, ó. Exatamente. Agora vocês é que avaliem. A gente tem todas as opções hoje da informação correta. Então daí o que acontece? Ou mentirosa. Sim, aí o que acontece? As pessoas falam assim, porque a internet só proporciona fake news. E os canais abertos do Brasil? Para que mais fake news do que as emissoras poderosas do Brasil? Entende? Então não faz sentido isso. Exatamente. É a tal da pós-verdade, né? A gente está vivendo esse esquema da pós-verdade. Porque fatos são fatos. O Rio, por exemplo, vamos trazer aqui o problema do Rio Matias. O Rio Matias ali, a obra dele, está prejudicando Joinville? Está prejudicando Joinville. É um fato. Um monte de gente já perdeu dinheiro com aquilo ali. E o que a gente precisa fazer? Tem que tomar alguma providência. O prefeito tem que tomar alguma providência. Os vereadores têm que tomar alguma providência. A justiça. A justiça não tem ajudado. Não tem. Daí eu digo, todo mundo está vendo os coitados ali. Quanto que foi naquela obra? 60 milhões? Quanto que eles já perderam ali? Os comerciantes, os empresários ali. O dinheiro está sumindo, né? A obra não anda, né? Então, daí eu digo assim, alguém está sendo beneficiado, porque eu sempre digo assim, para Joinville chegar nessa situação ali, alguém está lucrando. Porque os imóveis estão se desvalorizando. Nossa família tem imóveis na rua Jerônimo Coelho, não tem chance de vender, pô. Esburacada como está, recebendo mais água do que antes. E o nosso medo é que na Jerônimo Coelho, quando o projeto estiver concluído, um temporal pode estourar toda a galeria lá, porque ele é o final de linha antes de chegar no Cachoeira, com aquelas comportazinhas fechadas para não entrar água do rio Cachoeira. Eu não entendi aquilo ali. Aquilo vai explodir, o centro vai chafariz aí com 10 metros de altura. Sinceramente, eu não consegui entender, porque tem aquelas comportas bem na saída do rio Cachoeira. Isso, Aí está represando. Que vazão vai ter o rio Matias ali? As bombas não vão dar conta. E quando faltar energia elétrica, por causa de um temporal, de uma catástrofe, que bombas vão acionar essas águas para tirar elas do centro da cidade quando foi feita uma represa ali? É complicado, é assim. Eu vejo que o administrador público, talvez ele não seja culpado, mas ele é responsável. Responsável. Se soube assessorar muito mal. Ou as pressões dos aliados de campanha fizeram isso para tirar proveitos econômicos da situação, massacrando o povo, as lojas que faliram. Mas eu gostaria que você me falasse mais alguma coisa, historicamente, né? Como você é um estudioso social. Os ricos atuais ficarão mais ricos ou serão substituídos por novos ricos? Com a coronavírus arrefecendo a sua força. Eu acredito que a classe média ela já está sentindo o peso do vírus. A classe média já está perdendo. Tá. E os ricos continuarão ricos, né? Mais, né?
Mas assim, eu vejo que vai haver um achatamento. A classe média realmente ela vai cair um pouco e ela vai Eu sentir. acho que o objetivo de Gramsci era acabar com a classe média, né? O objetivo é deixar uma elite, né, ali controlando o Estado, né? O Estado, E o povo isso serviçal lá embaixo. Isso é, a classe média é um fator muito importante através da internet, né? Das redes sociais, é o que forma uma opinião, né? Porque a classe média, ela quer participar do grupo de cima. Né? Claro. E ela conscientiza o pessoal que está lá embaixo. O pessoal lá de baixo não tem essa consciência. É ela que pode trazer. Está puxando. É. Está puxando. E aí o que acontece? A classe média caindo, ela se enfraquece um pouco. Como é que se vai ver Joinville nesse ano de campanha? Será que vamos ter eleição? Eu tenho medo do eleitor, seu Gert. Sinceramente, eu acho que Joinville não tem mais uma liderança política. Não tem. Joinville já não tem mais um Pedro Ivo, não tem um Luiz Henrique, não tem um Luiz Gomes. Não teve, eu digo, um tempo atrás, o próprio Carlito, o próprio Tebaldi falecido. Então, hoje, Joinville não tem candidaturas fortes, não tem candidatos fortes. Não. Mas algumas candidaturas são fortes. Certo. Então, eu vejo o seguinte, assim, já estão aparecendo vários projetos alternativos da administração de Joinville, porque quem vai assumir a partir de 2021 não pode esquecer que vai fazer alguma coisa pela cidade, porque ele vai ter que arrumar o que foi estragado, infelizmente, de 2013, 2014 para cá. Porque eu não vi progresso nenhum na nossa cidade. Se a gente vai em Jaraguá do Sul, a gente vai em Itajaí, não precisa nem em Florianópolis, Joinville parou no tempo. Nossa cidade parou no tempo. Você vê aquele programa da Prema, que foi feito em 1999 para o Luiz Henrique, quando ele renovou a concessão com a Engepasa sobre a coleta, transporte e tratamento dos resíduos domésticos, e que tinha um apêndice que era a coleta seletiva obrigatória por parte da ambiental hoje, né? Mudou de nome. E esse projeto acabou. Bem. O roubo dos reciclados riquíssimos que as famílias de Joinville produziram, eles foram saqueados por empresas que vieram de outros estados, de outros municípios, e não houve fiscalização. A Engepasa não se mexeu, ela está levando lixo para as cooperativas, lixo comum. Eu vejo o seguinte, a gente sabe onde que está o poder, mas o poder não existe um controle. Não, a cidade está difuso. Está muito difuso. Difuso. Justamente. Está escondido. E aí, você não observando o que acontece na cidade, aí claro que a cidade fica desgovernada. É esse esquema assim, por exemplo, que eu vejo. O exagero de taxões em Joinville. Aquele problema do terreno do empresário de Brusque lá. Eu fico questionando, assim, ele quer construir a empresa ali. Ele quer construir a empresa ali. Aí tem gente que não quer. Ok. Mas quem deixou aquele terreno ficar daquele jeito? Quem foi o administrador que deixou aquela área lá ser explorado o barro, o aterro lá? O órgão ambiental, a Fátima. Entende? Daí... Um geólogo do IBAMA, que fez o projeto, que não podia trabalhar como geólogo do serviço público, fez através de uma lei de mineração de argila. Ele conseguiu destruir diversos ecossistemas na região de Joinville, usando a mineração, e o órgão ambiental teve que liberar. E foi aquela destruição que fizeram. A Prema entrou com uma ação contra, fez a denúncia. Fez uma denúncia. E por isso ficou essa pendência. Sim. Entraram com uma ação na Justiça, a Justiça exigiu uma compensação, uma remediação, e isso nunca aconteceu. E ficou pendurado. Agora, o município não pode liberar porque provavelmente essa ação ainda não foi concluída. Então isso eu já não sabia, eu estou sabendo agora pelo senhor. Não houve um PRAD ali. Uhum. Eu aprendi, estou aprendendo agora. Tinha um córrego e o córrego foi soterrado. E a Prema mostrou para o juiz e para o Ministério Público o drama, o crime ambiental foi cometido. E a fiscalização não agiu. Daí, depois dessa denúncia, infelizmente, o empreendedor saiu prejudicado por causa disso. Sim. Então, eu vejo assim, também é um desmonte das coisas em Joinville, né? A Fundema foi extinta, a Fundação 25 de Julho foi extinta. Então, isso é grave para a cidade, porque aquilo que está dando certo, para que extinguir?
Né? Para que extinguir aquilo que trazia benefícios para Joinville? Você sabe que as fundações são fiscalizadas pelo Ministério Público. Eu mesmo tinha uma fundação SOS Eutério Pedulis, do Palmito. Eu encerrei as atividades dela porque eu não consegui sobrepor algumas coisas que o Ministério, que o IBAMA não me deixava fazer. Certo? Por causa de corrupção. Então eu fechei. Mas as fundações de Joinville, elas foram encerradas porque agora não há mais o controle do Ministério Público sobre os gastos da Secretaria da Agricultura, da Secretaria de Meio Ambiente envolvida na agricultura, e a Fundação 25 de Julho ficou sem função. Sim. Agora, eu acho que tem candidatos que estão se propondo a fazer um retorno dessa situação. Sim, eu acho que é importante tem voltar. Tem bons candidatos aí já falando disso aí. É importante as fundações voltarem a existir. Mas, Juliano, infelizmente o nosso tempo acabou. Tá bom, tá Vamos ótimo. conversar outro dia mais um pouco, né? Com certeza. Vamos valorizar a profissão de professor, que eu sempre valorizei, que também sou, né? Não oficial, mas sempre dei aulas. Mas eu acho que o programa hoje foi um programa bom para vocês. Pensem bem na situação de Joinville, vamos votar corretamente, vamos escolher bem o nosso candidato. E eu vou escolhendo para vocês aqui os meus live. Palavra hoje de... A palavra live, da moda. Imagina, vamos falar em live. Live, fake news, essas coisas. Fake news e começa Pós-verdade. Lockdown. Meu, vamos tudo falar inglês agora, né? Vamos tirar o vernáculo brasileiro, português, e jogar no lixo e vamos ficar falando estrangeirismos. Hein, professor? É isso? O negócio é esse, acabar com a língua portuguesa, né? Destruir a língua portuguesa. Até o próximo programa Ecologia em Ação.